termo realmente que está ganhando espaço agora. Ele é muito utilizado atualmente por empresas e um pouco no meio acadêmico, mas a agricultura digital seria o uso de recursos computacionais, principalmente inteligência artificial, que está crescendo muito agora com os novos modelos, aplicado à agricultura. Então você pode imaginar a agricultura digital como um aplicativo de celular que vai orientar o agricultor na quantidade de adubo que ele vai utilizar, na identificação de pragas, até instrumentos mais avançados, como tratores com sensores que vão identificar onde estão as pragas, drones que poderão mapear o campo, já tem isso, na verdade, sendo feito no Brasil, mapeando a área como um todo e definindo quais os locais você vai fazer a pulverização de algum defensivo. Então, isso representa um menor custo de produção e aumento de lucro e produtividade das lavouras. Mas a agricultura digital seria isso, seria o uso desse universo todo de sistemas computacionais em prol da eficiência agrícola. Eu acredito que está ainda em estágio embrionário aqui na Paraíba, sabe? Mas ele poderá avançar muito. Aqui mesmo nós fizemos a compra de um drone aqui no campus. Então esse drone poderá dar origem aos primeiros trabalhos, mas existe trabalhos nesse sentido, mas ainda em estágios iniciais aqui na Paraíba. No Nordeste, em áreas onde o agronegócio realmente está mais desenvolvido, né, como Petrolina, regiões da soja, no Maranhão, já existe evidências maiores desse uso. Tá? A grande questão é que a tecnologia não é barata, então ela se paga a longo prazo, a médio ou longo prazo, mas ela permite eficiência, economia e competitividade. Então esse aqui é o foco que está sendo feito. Aqui na Paraíba ainda nós temos uma agricultura muito de base familiar que não vai fazer um investimento tão grande desse gênero, desse tipo. Então, na implantação aqui na Paraíba seria, eu acho, de competência dos institutos, das universidades, de auxiliar. Então, mapeamento de áreas com drones poderiam ser feito pela universidade. Mas, como eu falei, ainda é um campo que está se desenvolvendo. Quem está investindo muito é a iniciativa privada nessa parte. Na minha área de especialização, que é melhoramento de plantas, tem um campo chamado fenotipagem. O que é fenotipagem? A gente faz a fenotipagem e a genotipagem. A fenotipagem é tirar fotos da planta em campo e a genotipagem é analisar ela em laboratório, o DNA. E depois a gente, via modelos de inteligência artificial, a gente cruza os dados. Ou seja, a gente consegue prever, vendo a foto da planta, qual o DNA, qual a estrutura do DNA, os genes que essa planta carrega, como o contrário também. Pelos genes a gente consegue prever como a planta vai se comportar. Isso a nível de pesquisa científica. Isso já está sendo feito nas universidades e institutos de pesquisa e, como eu falei, empresas. Em termos práticos em campo, então, é feita a instalação de sensores no solo que vão captar tudo. Vão captar a umidade do solo, a temperatura e drones ou fotos aéreas que vão mapear o campo, vendo manchas de solo e vendo ocorrência de pragas. E aí depois, a partir desses dados, eles são jogados no computador, essas informações, e o computador então processa o software e lhe dá como a melhor forma de lidar com aquilo. Ou seja, quais áreas devem ser pulverizadas, qual a adubação em cada área dela, sabe? Então isso se junta muito com uma área que a gente já conhece, que é a agricultura de precisão. Se você tem uma propriedade de 100 hectares, você tem muita variabilidade de solos naquela área. Então, a ideia é você, ao invés de tratar a fazenda como um todo, como se fosse uma unidade homogênea, você divide ela em partes menores e cada parte vai receber o seu tratamento específico. Cada parcela vai receber um tratamento de acordo com aquela característica daquela unidade. Pode ser uma parcela de 100 metros quadrados. Com o uso desses sensores e
imagens aéreas, a gente consegue utilizar processamento computacional, inteligência artificial, para fazer isso de forma mais precisa ainda. Então, existem empresas, startups, hoje, que prestam esses serviços. Tá? Então, na região centro-oeste e sudeste já existem empresas que prestam esse serviço. Então, o proprietário, o agricultor, contrata e eles fazem o mapeamento, a extração dos sensores e tudo. E também tem outra área que está sendo muito impactada com isso, que é a parte da agropecuária animal, onde o animal recebe um chip, que é colocado normalmente na orelha, e toda a vida daquele animal é mapeada. Então, onde que ele esteve, a temperatura, a alimentação, o ganho de peso, tudo é registrado nesse chip, nesse identificador, e toda a dieta dele e o ganho de peso é processado. E é como se você realmente fizesse um tratamento personalizado para cada animal. Então, na agropecuária mais avançada, aqui no Brasil, isso está sendo feito. Mas aí, como eu falei, a gente tem essa realidade do agronegócio, investindo cada vez mais para ter ganho de produtividade com menor custo. E nós temos outra realidade, que é a de agricultura familiar, que nesse caso aí seria necessário que o Estado intervisse, as universidades públicas intervissem para poder disponibilizar da melhor forma possível essa tecnologia para eles não ficarem muito para trás e aí você aumentar esse abismo tecnológico.